todo o propósito debaixo dos céus. Eclesiastes fala, olha, há tempo de guerra e tempo de paz. E às vezes a gente confunde o evangelho como se o evangelho tornasse a gente passivo. Entenda isso, ser um pacificador não significa ser passivo. Muitas vezes o teu posicionamento vai incomodar o sistema. O posicionamento de Jesus incomodou os religiosos. O posicionamento de Jesus incomoda pessoas até hoje, porque a graça não faz sentido segundo a nossa lógica. Mas a palavra está dizendo, olha, há tempo de paz e há tempo de guerra. Entenda isso em nome de Jesus. O problema é que às vezes quando é para a gente estar descansando, a gente está guerreando. E quando Deus fala, se posiciona porque tem uma batalha vindo, a gente quer descansar. Você quer um exemplo claro? Eu vou falar sobre Jesus e seus discípulos. Eu não vou falar sobre qualquer um. Eu vou falar sobre o verbo que se fez carne e os homens que caminharam ao lado dele. Olha o que a palavra diz para mim e para você. Eles estão numa tempestade. E a Bíblia diz que Jesus está dormindo no barco. Olha que louco isso, Renato. E os discípulos estão angustiados. Aí eles começam a ficar desesperados e vão lá e acordam Jesus e falam, mestre, você não se preocupa que a gente morra? Você não está nem aí para o que está acontecendo? Por que Jesus não estava desesperado? Porque Jesus sabia que o propósito pelo qual ele se fez carne era morrer numa cruz. A Bíblia falava a respeito disso, a palavra falava a respeito disso. Maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. Jesus está no meio de uma tempestade e eu imagino, é só uma analogia, ok? Eu imagino Jesus pensando assim, cara, eu não vou morrer afogado. Meu pai disse que eu vou ser crucificado, então não tem por que temer a tempestade. Entenda isso. Sabe onde eu quero chegar? Quando você sabe o futuro que Deus preparou para você, você não fica angustiado durante o percurso. Jesus ele fala, não estava na história que meu pai disse para mim, eu não ouvi do meu pai que eu morreria afogado, então não é esse mar revolto que vai me afogar. Presta atenção nisso. Jesus está dormindo, os discípulos estão angustiados. Aí lá na frente, Jesus está no jardim, está próximo de ser crucificado. A Bíblia diz que ele está angustiado. A Bíblia diz que ele está sentindo uma angústia mortal. Os poros dele estão fazendo com que sangue saia dos poros. Aí Jesus chega para os discípulos e fala, ei, agora é tempo de guerrear, é tempo de posicionar. Eu preciso de vocês comigo. Eu estou sentindo uma angústia mortal. Eu tô preocupado porque vai vir um cálice com todo o julgamento de Deus sobre a criação, e eu vou tomar esse cálice, e aquele que nunca cometeu pecado vai se tornar pecado. Eu não sei o que, eu estou angustiado. Ora comigo, batalha comigo, se posiciona comigo. Sabe o que acontece? Quando Jesus volta, eles estão dormindo. E se a gente parar para perceber, irmão, inúmeras etapas da nossa vida, a gente está sofrendo exatamente por isso. A gente está descansando em momentos de guerrear, e a gente está guerreando, socando o vento em momentos de descansar. Você acabou de viver um milagre, Deus está falando, ei, usufrua do milagre, celebre o milagre. A gente está preocupado de comparar com o que Deus está fazendo na vida de outros. A gente está preocupado em medir o ministério de outros. Entenda isso em nome de Jesus. Há tempos de guerrear, mas há tempos de celebrar as vitórias que teve. Há tempo de dividir espojos de guerra. Te lê sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Sabe quando Davi cai? Olha que interessante, está lá em 2 Samuel 11:1. Era primavera, tempo em que os reis iam à guerra. Davi resolveu ficar no palácio. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Por que Davi caiu? Porque no momento que deveria guerrear, resolveu descansar. E quando ele abaixa as suas armas e abaixa a sua guarda, o diabo tem sempre algo preparado para te oferecer.